É, rapaziada, ele chegou e ele veio com tudo, como eu já desconfiava, né? Eu abro a porta do armário, eu abro a geladeira, qualquer coisa que eu abra. Então, eu tô ficando doido. E eu não sei se tá acontecendo a mesma coisa com vocês, mas eu tô com uma obsessão por limpar minhas mãos e... Enfim, aliás, vocês já limparam a mão hoje? Pausa esse vídeo, vai lá, lava a mão e volta pros seus estudos. Mas, enfim, isso aqui não serve de nada. Por que não serve de nada? Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo uma live que o Átila fez. Átila é um biólogo, doutor em virologia e, enfim, ele fez uma live um pouco tensa, que me deixou um pouco mais tenso, então não vejam se vocês estiverem sofrendo de ansiedade com esse momento, beleza? Mas enfim, eu resolvi fazer esses vídeos pra... Eu não sei quanto tempo a gente vai ficar em casa, sinceramente eu não sei quanto tempo vai durar, então eu resolvi fazer as aulas que eu daria pra vocês, eu resolvi gravá-las. E é isso, vou disponibilizar durante todo o tempo que a gente for ficar em casa, beleza? Então, essa semana eu vou mandar, né, essa aula pra vocês, de hoje, que é a aula referente à semana passada. Vou postar e mandar pra vocês, talvez, tá? Sexta-feira, a aula dessa semana. E aí, a partir de semana que vem, eu começo a mandar uma aula por semana, quantos forem as semanas que a gente for ficar em casa, porque, né? Então é isso. Certo? Eu espero que vocês gostem, é um material que eu estou fazendo para vocês porque eu acho que vai ajudar vocês, né? É um período meio complicado em que a gente está ainda sem saber mais ou menos o que vai acontecer, o que está acontecendo. É novo para todo mundo, é novo para mim, é novo para a escola, é novo para vocês. Então levem isso com muita seriedade porque ninguém está em casa de bobeira. Aliás, lembre-se que não é férias, tá? A gente não está de férias. A gente está de quarentena, então todo cuidado é pouco se você se importa com seus familiares, com quaisquer outras pessoas, né? Eu sei que a gente não se enquadra no grupo de risco, mas a gente tem que ter um pouquinho de consciência. Beleza? Enfim, espero que vocês gostem, estou fazendo isso de coração e é isso, vamos para a aula de hoje. Bom, galera, vamos começar a aula de hoje. Eu já tirei a minha máscara, que aliás, foi muito fácil de colocar, tá? Muito tranquilo. Não sei quem é que teve dificuldade de colocar essa máscara, porque ela é muito tranquila de colocar. Porra. Pronto. Mas enfim, a aula de hoje, como vocês estão vendo aí, ela é sobre círculos. Aliás, eu aconselho que vocês acompanhem essas lives do AZ, tá? É um esforço que a gente tem feito para, enfim, sanar minimamente o problema que essa situação toda está causando aí no nosso cotidiano. Então eu aconselho que vocês vejam as lives, eu aconselho que vocês mandem suas dúvidas, tá? E assistam as aulas gravadas também. E esse material que eu vou enviar para vocês também vai ser um complemento para o estudo de vocês, beleza? A gente vai começar essa aula com uma pergunta. Você já parou para se perguntar qual é a diferença entre círculo e circunferência? Acho que muitos de vocês, eu mesmo, durante um bom tempo, achava que era praticamente a mesma coisa. Na verdade, eu achava que era a mesma coisa, só que não é, tá? É algo técnico, não é muito, nossa, absurdo de importante que você saiba a diferença. Mas é legal você saber a diferença por causa da nomenclatura que vão ser utilizadas nas questões, tá? Beleza. A primeira coisa que a gente vai ver são os elementos de um círculo, ok? Vamos começar então com um deles. Na verdade, você acha que isso aí, que eu acabei de colocar, essa bola azul, você acha que ele é um círculo ou é uma circunferência? É uma pergunta que a gente pode se fazer. Será que há diferença entre esses dois elementos? Entre esses dois caras? Na verdade tem, tá? Aí a gente está vendo um círculo. A circunferência, ela é um elemento do círculo. A circunferência é só a linha que passa ao redor do círculo, tá? Nesse caso aí, ó, essa bola azul toda seria o círculo e só o contorno dela seria a circunferência. Então, repara que o contorno azul é só como se fosse uma linha que passa por fora do círculo, tá? Então, o círculo é a região toda, o círculo tem uma área e a circunferência ela tem só um comprimento, que é
essa linha aí que passa ao redor do círculo. Beleza, então como um primeiro elemento eu coloco aí a circunferência como um primeiro elemento. Mas enfim, vamos trabalhar agora com essa circunferência. Eu queria que vocês imaginassem, pensassem o que vocês já sabem sobre circunferência. Acho que a principal coisa que todo mundo sabe que uma circunferência tem é um raio, certo? E o que é um raio? Um raio é a distância do centro da circunferência, que nesse caso aí é O, até qualquer ponto que toque na tal circunferência. Então o primeiro elemento que é bom você saber é o raio, que eu acho que todo mundo sabe. O segundo elemento que acho que todo mundo sabe também seria o diâmetro. E o que é o diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio, né? Então o diâmetro ele sai de uma ponta do círculo e vai até a outra passando pelo centro. Então tá vendo aí que tem esses dois raios em linha reta, eles estão na mesma linha, na mesma reta, eles formam um diâmetro que é igual a 2 vezes o raio. É uma coisa muito importante sobre circunferência. São alguns dos elementos, os principais. Existem outros, que vocês com certeza já ouviram falar. A gente vai utilizar muito alguns e outros nem tanto, tá? Mas eu queria que vocês soubessem o que é, né? Quais são eles. Primeiro eu queria que você imaginasse a situação. Olha para o desenho. Imagina essa situação. Olha a cara de galã desse rapaz. Ele tá ali preparado para dar uma flechada de amor em alguém. Nossa, que bosta. Mas enfim, dá uma olhada nessa situação. É um cara, né, um camarada, com um arco e uma flecha, né? Com arco e flecha na mão, ele está preparado lá para atirar a flecha dele. Mas por que eu coloquei essa imagem? Eu não quero de fato olhar essa imagem. Vamos olhar mais a fundo ela. Olha como tem elementos nessa foto que se assemelham ao nosso desenho da circunferência. Não é à toa que o nome do arco e flecha é arco e flecha. Esse nome ele vem dos elementos da circunferência. Olha para o arco que esse cara está segurando. Vê se ele não é uma parte dessa circunferência azul aqui, ó. Tá vendo? Então o arco é uma parte da circunferência. Então quando eu pego um arco de circunferência, eu estou pegando um pedaço dessa circunferência. Beleza? Mais pra frente a gente vai ver que esse pedaço vai fazer referência ao ângulo ali do meio, mas enfim, vamos esperar um pouquinho. Outra coisa, outro elemento da circunferência seria a corda. E a corda, eu queria que você assimilasse, né, que você fizesse, comparasse com a corda que esse cara está puxando. Repara que se essa corda aqui não estivesse sendo puxada, ela estaria ligando desse ponto aqui, ó, até aqui embaixo, se ela não estivesse sendo esticada pela mão dele. Ela estaria ligada daqui de cima até aqui embaixo. Tá vendo que ela liga um ponto da circunferência até outro ponto da circunferência? Qualquer segmento que liga dois pontos da circunferência é chamado de corda. Então toda vez que você ouvir falar em corda, ela é um segmento de reta que liga dois pontos da circunferência. Aí você pode estar se perguntando, Alan, mas olha o diâmetro. O diâmetro também é um segmento que liga dois pontos da circunferência. Ele é uma corda? Sim. O diâmetro ele é a maior corda possível que eu consigo traçar numa circunferência. É a corda que passa pelo centro. Ela é chamada de diâmetro, que é 2 vezes o raio. Beleza? É que não é tão comum a gente associar. Mas foi, né? E a flecha? A flecha também tem um elemento na circunferência que se chama flecha. Pensa comigo. Imagina que essa corda não tivesse esticada pela mão do rapaz. Tivesse aqui, ó. Bem aqui. Tá vendo? Esticadinha aqui. Beleza. Tá vendo que ela corta o raio num determinado ponto e fica um segmento daqui dessa corda até o arco? O nome disso é flecha. Eu quis falar basicamente com vocês, eu quis colocar a imagem de um arco e flecha para vocês assimilarem, né, associarem a imagem e aos nomes, porque faz total sentido, são exatamente os mesmos nomes, né? Corda, arco e flecha. Então, por isso que eu coloquei a imagem, mas de fato esses nomes não são tão importantes, tá? No caso, o arco, sim. O arco é muito importante que você saiba. Corda, mais ou menos, não é tão falado assim, mas pode ser que no exercício apareça a nomenclatura. Em nenhuma questão vai te pedir nomenclatura de nada, beleza? Mas é bom que você saiba o que é, para você saber sobre o que a questão está te falando, ok? Por isso que eu não perdi muito tempo aqui, não defini muita coisa. Eu só estou falando com vocês. Se vocês quiserem dar uma lida melhor, tem na apostila de vocês lá a definição bonitinha, mas é nada demais. Ok? Outro elemento muito importante da circunferência, lembra que eu falei que a circunferência é como se fosse uma linha que passa ao redor de um círculo? Essa linha, ela tem um tamanho. Pensa num barbante que você pega e você enrola esse barbante em alguma coisa redonda, sei lá, numa latinha. Esse barbante ele tem um determinado tamanho que vai
tomar a forma daquela latinha ali que você está colocando. Tem como descobrir esse tamanho. Esse tamanho, preste atenção, olha para o desenho. O tamanho dessa corda que vai passar por cima dessa circunferência é exatamente esse comprimento vermelho. E esse comprimento vermelho a gente chama de comprimento da circunferência, que é o tamanho do vermelho aí, beleza? E esse comprimento da circunferência, talvez muitos de vocês já saibam, né, calcular ele, mas esse segmento ele é determinado por 2 vezes o raio vezes π, beleza? Lembra de 2πr? O que era 2πr? Era o comprimento de uma circunferência de raio r, ok? Lembrando que essa letrinha grega aqui é chamada π, né? Enfim, acho que todo mundo conhece o π já há muito tempo. E esse π ele é aproximadamente 3,14, tá? Mas fiquem tranquilos quanto a isso. Saibam que é aproximadamente 3,14. Só que, quando que eu vou precisar usar o 3,14 e quando eu não vou precisar usar? Em algumas questões, ela fala para você arredondar o π para 3. Em outras questões, ela pede para você arredondar o π para 3,14. Em outras questões, não tem falado nada, a resposta fica com o π. E tem outras que ele só escreve qual é o tamanho aproximado. Quando é o tamanho aproximado, você vai aproximar o π para 3,14, para 3, depende lá do seu exemplo. Provavelmente com 3 vai dar certo, beleza? Então não se preocupem muito com, nossa, quando que eu vou utilizar, quando não. Com as próprias opções vocês vão saber quando que vocês têm que substituir o π, quando não tem que substituir, ok? Beleza. Agora presta atenção no que eu vou falar para vocês. Uma coisa muito importante no estudo das circunferências é você tomar cuidado com as medidas angulares. O que são medidas angulares? Antes de falar isso para vocês, eu quero relembrá-los, né? Provavelmente vocês já lembram disso, mas é uma parada muito importante, que uma circunferência ela tem 360 graus, né? Uma volta tem 360 graus. Acho que isso todo mundo já sabe. Mas talvez alguma coisa que vocês não lembrem tanto é que um ângulo ele pode ser escrito na forma de graus, né? Que é o 360 graus, 180 graus, que é o que a gente está acostumado a utilizar mais, mas ele pode ser escrito em radianos também. Não sei se vocês lembram, mas uma coisa muito importante no estudo das circunferências são essas medidas angulares, que você tem que saber trabalhar ou com grau ou com radiano. Mas beleza, Alan, como é que eu vou trabalhar com essas medidas? Bom, uma coisa que você tem que ter em mente é que 360 graus equivalem a 2π radianos. Então, falar 2π radiano ou 360 graus é exatamente a mesma coisa, beleza? Só está com unidades diferentes. O radiano é quantos graus você consegue formar com um arco de medida do tamanho de um raio. Isso é um radiano, tá? Mas enfim, se alguém quiser a explicação, pode até me perguntar, pode me mandar um e-mail que eu explico direitinho, com mais calma, o que representa a medida de um radiano, tá? Mas pra gente, o que vai interessar mesmo é saber trabalhar com um radiano. Você só vai ter que entender que um ângulo pode ser escrito em graus ou em radianos. Perfeito? Agora, um detalhe importantíssimo. Eu falei com vocês sobre arcos, sobre comprimento da circunferência, mas cada arco tem o seu comprimento, concordam? Por exemplo, aquele rapazinho lá, o nosso galanteador da flecha. Se ele, por exemplo, quisesse construir um outro arco e usar como referência, qual seria a referência que ele ia utilizar para cortar lá a madeira para fazer aquele determinado arco dele? Ele teria que saber o tamanho da madeira que ele ia cortar. Tem como achar esse comprimento desse arco? Sim, tem como achar. Como que eu vou achar o comprimento de um arco e não de uma circunferência? Você me falou que eu consigo calcular o comprimento de uma circunferência fazendo 2πr. Mas e um arco? Vem pra cá. Olha essas duas situações aí. Eu quero que vocês descubram o comprimento de um arco de 60 graus e raio 5 centímetros e o comprimento de um arco de π sobre 3 radianos e raio 5 centímetros. Eu queria que você pausasse esse vídeo, pode ser um minutinho, tá? Pelo menos, para você tentar fazer pelo menos o exemplo 1, tá? O 2 vai ser exatamente igual, só que com π radiano, tá? Só que em radianos. Então, pausa esse vídeo, um minutinho, para você tentar achar esse comprimento sem eu te falar nada e depois a gente vê se você usou a mesma técnica que eu. Vai lá. Alguns momentos depois... Beleza, vamos lá. Como é que eu acho o comprimento de um arco de 60 graus que tenha raio 5, tá? Um arco que tenha um raiozinho ali de 5 centímetros. Primeira coisa que eu tenho certeza é que o comprimento de uma circunferência de 360 graus, ela tem 2π
vezes o raio. Então, olha aqui. Ó, 360 graus é uma circunferência que tem comprimento 2πr, né? 2πr, que o raio é 5. Perfeito. Agora, quanto que vai ter o comprimento de uma circunferência de 60 graus? De uma circunferência, né? De um arco de 60 graus. Regra de 3. Você vai multiplicar cruzado, essa brincadeira aí que eu acabei de fazer para vocês. Antes de multiplicar cruzado, eu queria lembrá-los das pequenas táticas para a gente ganhar tempo numa questão, né? Você poderia muito bem multiplicar aí 360 vezes x, 60 vezes 2π vezes 5, fazer a continha, passar dividindo, beleza. Você vai levar um pouquinho mais de tempo na hora de fazer isso, né? O que eu aconselho? Sempre que dê para simplificar, simplifique, por favor, para te facilitar, para você ganhar tempo. Então, olha para esse exemplo aí. Primeiro, eu tenho 360 sobre 60. Primeira coisa que eu vou fazer é simplificar o 360 com o 60, tá? Se você perceber, eu posso dividi-los por 60. Você consegue perceber que em cima e embaixo os dois são múltiplos de 60? Então eu consigo dividir por 60. Então eu dividi 360 por 60 e 60 por 60. Isso é simplificar, né? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. O resultado disso foi 6 em cima e 1 embaixo. Agora eu vou multiplicar cruzado essa brincadeira aí. 2 vezes π vezes 5 dá 10π, vezes 1 dá 10π. E 6 vezes x, 6x. Ficou essa parada aí, passo o 6 para lá dividindo. X igual a 10π sobre 6. Posso simplificar ainda, né? 10 por 6. Então eu vou simplificar o 10 por 6. Divido por 2 em cima, divido por 2 embaixo. 5π sobre 3 centímetros. Agora, olha para o exemplo 2. Pausa de novo o vídeo e agora, se você já tinha feito certo, faça de novo a mesma coisa para o exercício 2. Se você tinha cometido algum erro, experimenta fazer pelo mesmo raciocínio que o exercício 1, só que agora, lembrando que você está usando radiano. Então você não vai começar com 360 graus, mas vai lá, pausa e dê uma pensadinha. Vai, você não pausou, né? Vamos lá, comprimento de um arco de π sobre 3 radiano e raio 5 centímetros. A gente vai começar com a regrinha de 3, igual a gente fez o outro. Só que lembra, 360 graus não equivalia a 2π radiano? Cadê o mouse? Ó, 360 graus não equivale a 2π radiano? Então aqui, nessa primeira fileira, eu não vou colocar 360 graus aqui, eu vou colocar 2π radiano, né? Porque é uma circunferência inteira. Então, ó, 2 vezes π vezes o raio, que é o comprimento de uma circunferência. Esse é o comprimento de uma circunferência inteira de 2π radiano, né? Que é 360 graus. Quanto que vai ser o comprimento de um arco de π sobre 3 radiano? De boa, né? Mesma coisa. Vou utilizar as mesmas técnicas que eu utilizei aqui, vou simplificar. Olha aqui, ó. Nesse caso, gente, eu não vou simplificar o de cima com o de baixo, eu vou simplificar esse com esse. Por que eu posso fazer isso? Porque lembra que isso aqui é uma proporção? É uma fração aqui, ó. É essa fração aqui, esse está para esse, assim como aqui tem um igual, esse está para esse. Quando isso acontece, numa proporção, eu posso simplificar o numerador dessa com o numerador dessa, porque se eu for multiplicar cruzado, ó, esse carinha, ele vem aqui para baixo. Então eu posso simplificar, né? Esse com esse e esse com esse. Isso só quando está igualado, só numa proporção. Mas aí vamos lá. Eu simplifiquei, ó, 2π com 2π, que aí já some direto, né? E aí depois é só multiplicar cruzado. X vezes 1x, 5 vezes π sobre 3, 5π sobre 3 centímetros. Mas olha que curioso. Eu cheguei em 5π sobre 3 centímetros aqui e 5π sobre 3 centímetros ali. O que significa dizer isso? Se eu estou chegando no mesmo comprimento de arco, significa que essas duas medidas de ângulo se equivalem, concorda? Eu primeiro coloquei um exemplo de 60 graus, depois π sobre 3 radiano. O que isso quer dizer? Significa que 60 graus equivalem a π sobre 3 radiano. Faz um trabalhinho de casa, aí, um trabalho para você, se você quiser, claro. Mas dá um pausezinho no vídeo e faz a regrinha de 3 para você ver se 60 graus não equivale a π sobre 3 radiano. Faz lá, 360 graus está para 2π radiano, 60 graus está para x. Faz essa regrinha de 3 e vê se não vai dar π sobre 3. Ok, galera. Então a gente já falou das medidas angulares, né? Medidas que são importantes. Então, uma observação que eu queria destacar aqui nesse esquema que eu montei é que o comprimento de um arco de circunferência ele é proporcional ao ângulo central, ao ângulo que ele está formando.
Tá bom, Alan, beleza, eu entendi aí que você faz uma regra de 3, mas você não tinha falado nada sobre ângulo central. O que tem a ver esse ângulo central? O que é um ângulo central? Bom, vai ser a próxima coisa que a gente vai falar. O que é um ângulo central? A gente vai começar a ver elementos angulares ali dentro da nossa circunferência. Eu destaquei 3, tá? O primeiro é o ângulo central, que vai ser o que eu vou falar primeiro. Depois o ângulo inscrito e depois o ângulo de segmento, que são os 3 que eu acho mais importantes para você estudar. Tem só esses? Não. Tem o ângulo excêntrico interior e o ângulo excêntrico exterior. Está na apostila de vocês. Se vocês quiserem, dá uma olhadinha lá. Aliás, se vocês quiserem não, eu aconselho vocês a darem uma olhadinha lá, até para fazer as questões que estão no módulo. Porém, o ângulo central é absurdamente importante. Você precisa saber o que é um ângulo central e saber trabalhar com ele. Ângulo inscrito também é legal, te ajuda muito. Então também é importante, tá? O ângulo de segmento já é um pouco menos abordado, mas eu também acho interessante, por isso que eu coloquei aqui, só que com menos importância do que os nossos 2 primeiros ali, beleza? Então vamos lá, o que seria um ângulo central, né? Eu falei que um comprimento de um arco de circunferência, ele dependia desse ângulo central, mas o que é ele? Vamos lá, observe essa circunferência aí, qualquer, tá? De centro O. Se eu desenhar 2 raios dessa circunferência, todo mundo concorda que eles formam um ângulozinho ali, alfa, entre eles, tá? Eu chamei de ângulo alfa, é qualquer ângulo, beleza? Não prestem atenção na nomenclatura, e sim na ideia. E vocês entendem também que esses 2 raios, eles determinam 2 pontos sobre essa circunferência, né? O ponto A até o ponto B. Só que do ponto A até o ponto B, eu estou pegando uma parte da circunferência. E o que a gente acabou de ver? Que uma parte da circunferência era um arco de circunferência, concordam? Então, dá para vocês perceberem que esse ângulo alfa está fazendo referência a esse arco AB aí, que está em vermelho? Acho que sim, né? Esse ângulo alfa aí, que tem vértice no centro da circunferência, ele está determinando um arco AB ali, vermelhinho. Todo mundo entendeu isso? Espero que sim, né? Porque eu não tenho como vocês me responderem. Gênio! Beleza. Aliás, se não entender, gente, eu tô aberto para vocês me mandarem dúvidas, ok? Disponível. Mas vamos voltar. Esse arco aí, AB, ele é um arco de circunferência formado pelo ângulo central alfa. Toda vez que isso acontece, a gente fala que o ângulo alfa ele é igual ao arco AB. O que é igual ao arco AB? Significa que a angulação de alfa determina aquele arco AB. Isso só vai acontecer se o alfa for um ângulo central, um ângulo do centro, beleza? Um ângulo formado por 2 raios ali. Tranquilo? Que é o caso desse desenho que eu coloquei aí. Formou, né? Agora olha para esse novo exemplo aqui, ó. Eu peguei a mesma situação, tá? Do exemplo 1, do ângulo central, e coloquei ali. Tá vendo que aquele arco AB ali está sendo determinado, ó. Esse arco AB aqui, ele está sendo determinado por esse ângulozinho verde aqui, que é um ângulo central, tá? Aqui era o centro da circunferência. Perfeito. Mas agora presta atenção. Se eu traçar 2 cordas, uma saindo de A e a outra saindo de B, para um ponto C da circunferência. Esse ponto pode estar em qualquer lugar, tá? Ele poderia estar aqui, ele poderia estar aqui, ele poderia estar em qualquer lugar da circunferência. Está formando um ângulo beta ali, tá vendo? Esse ângulo beta, o vértice dele está na circunferência, tá? Ele não está mais no centro. Tá vendo que ele está lá na circunferência? Só que dá uma olhada. Esse ângulo beta, ele também determina o meu arco AB aqui. Vocês estão conseguindo ver? Que esse segmento aqui e esse segmento aqui também estão determinando esse arco AB. Só que a diferença agora é que esse beta ele não é mais um ângulo central. Olhando para a figura, eu quero que vocês se respondam, né? Porque eu não tenho como ouvir vocês. Mas olhando para essa figura aí, quem que vocês acham que é maior aí? Só olhando para a figura. O verde é maior. Tá vendo que aqui, ó, tá vendo que aqui eu tenho uma certa abertura formando esse arco AB aqui? Quando você estende, quando você vai para longe, quando você pega esse ponto e você vai arrastando ele para longe, concorda que você vai afunilando esse segmento, eles vão ficando cada vez mais próximos assim, ou seja, esse ângulo que era assim, ele começa a diminuir, mas ele diminui quanto? Né? Ele tem uma relação, esse ângulo vermelho com esse ângulo verde, ele tem uma relação entre esses 2 caras. Se eles estão formando o mesmo arco, né? O mesmo arco AB, esse ângulo beta, ele vai ser a metade do ângulo central formado por esse arco AB, tá? Então a gente fala que ele é a metade do arco AB. Lembra que a gente podia falar que um arco
um ângulo era igual a um arco quando ele era central. Então, quando eu estou colocando aí beta igual a AB sobre 2, significa que eu estou pegando o ângulo central referente ao arco AB e dividindo ele por 2. De boa, isso acontece quando o ângulo é inscrito. Perceba que eu coloquei de vermelho. Então você pode pegar isso e colocar no seu formulário, porque isso vai ser bastante importante para vocês. E por fim, o ângulo de segmento. Mas o que seria o ângulo de segmento? Vamos pegar uma circunferência qualquer e traçar uma tangente a esse ângulo aí, a essa circunferência, perdão. Ela é tangente naquele ponto A. Lembrando que uma reta tangente é uma reta que passa por apenas um ponto, tá, da circunferência. Agora pega desse ponto A e traça uma corda até um ponto B, que poderia estar em qualquer lugar, tá? Esse ponto B poderia estar aqui, assim, ó, traçar de A até B. Aqui, de A até B. Poderia ser, tá? Eu tracei até aqui, de A até B. Concordam que essa corda que eu acabei de traçar e essa reta preta aqui, que é tangente à circunferência, formam um ângulozinho θ ali? Então se liga. Se ele forma esse ângulozinho θ, percebe, esse ângulozinho θ, ele está formado por um vértice que está na circunferência e ele determina esse arco AB aqui que eu estou passando o mouse por cima para vocês verem. Tá vendo que ele determina esse arco AB? E nesse caso, esse ângulo aqui, desculpa, é chamado de ângulo de segmento, tá? Ele é formado por esse segmento tangente e por essa corda AB. E ele também vai seguir a mesma regrinha do ângulo inscrito. Então esse ângulo θ, ele também é a metade do arco AB aí determinado. Perfeito? Coloquei de verde porque eu não considero tão importante quanto o central e o inscrito, mas acho legal a gente saber, tá? Principalmente porque ele é a mesma coisa que o inscrito, tá? Eu, na verdade, eu sempre considero o ângulo de segmento como se fosse um ângulo inscrito. Ele é um ângulo onde o vértice dele faz parte da circunferência e ele demarca lá um arco AB. Não é a mesma coisa, tá? Por isso que são coisas diferentes. Mas eu, na minha maneira, né, na minha forma de pensar, eu prefiro assimilar dessa forma, já que eles determinam a mesma medida. Beleza. A gente já falou sobre os elementos de uma circunferência, de um círculo, tá? A gente já falou da diferença dessas duas coisas. A gente já falou dos ângulos na circunferência. E agora eu quero que você pense num exemplo bonitinho que eu coloquei para vocês. Dá uma olhadinha nessa circunferência aí, qualquer, de centro O. Eu vou traçar o diâmetro dessa circunferência. Ok? É o diâmetro AB. Qual é o ângulo que vocês acham que forma esse diâmetro AB aí? Qual é o ângulo central que vocês acham que forma? Esse ângulo central aqui é de 180 graus. Concordam comigo? Porque, presta atenção, um diâmetro ele divide a circunferência exatamente no meio, né? Porque ele passa pelo centro da circunferência. Então ele separa a circunferência na metade. Só que a circunferência inteira tem 360 graus. A metade vai ter 180 graus, que é esse ângulozinho verde aqui, raso. Agora eu quero que vocês pensem, se eu traçar um triângulo inscrito nessa circunferência aí, de vértices A, B e um outro ponto qualquer, C. Qual é o ângulo que vocês acham que forma esse vértice C aqui, que eu estou passando o mouse? Quem pensou 90, está correto. Só pelo desenho, né, só pelo formato do desenho, ele já está parecendo para a gente que tem 90 graus. Mas preste atenção numa coisinha. Percebe que esse diâmetro AB, ele separou essa circunferência num arco AB, tá vendo? Que é um arco AB. Esse arco AB tem 180 graus de ângulo central, perfeito? Então o arco AB tem 180 graus. Agora olha para o ângulo no ponto C ali. Ele também está determinando o arco AB. Só que esse arco AB, ele tem 180 graus como ângulo central. Esse ponto C, ele é um ângulo inscrito. Só que o ângulo inscrito é o quê? É metade do ângulo central, né? Se o ângulo central é 180, o ângulo inscrito vai ser 90. Isso acontece para esse triângulo que eu desenhei ou para qualquer outro triângulo, onde o diâmetro seja um lado desse triângulo, perfeito? Toda vez que um triângulo inscrito numa circunferência tiver um dos seus lados sendo o diâmetro dela, com certeza ele é retângulo, beleza? Essa é a observação que eu queria destacar para vocês. Então, preste atenção. Esse ponto C aqui ele poderia estar em qualquer lugar da circunferência. Se eu já sei que os dois pontos do triângulo, dois vértices do triângulo são A e B, com certeza quando eu traçar o terceiro, ele vai formar um triângulo retângulo, um triângulo com 90 graus ali. Beleza? Isso te ajuda pra caramba, cara. Isso te ajuda muito em várias questões.
Mas cuidado, dá uma olhadinha nessa questão aqui do Enem. Essa questão é a questão F3 aí do módulo 6. Eu queria dar 2 minutinhos, pausa esse vídeo, tira 2 minutinhos, tá? Porque essa questão dá pra fazer em 2 minutos. Então se você passar de 2 minutos, quer dizer que você pecou em algum momento. E 1 minuto é só pra leitura. Dá uma lida, dá uma pausa no vídeo e eu quero que vocês tentem fazer em 2 minutos. 12 segundos depois... Beleza, o que essa questão do Enem diz? Essa questão do Enem te dá uma situação, tá? Uma semicircunferência, né? Metade de uma circunferência. E ela fala que esse pontinho A aqui, ele vai fazer um deslocamento nessa circunferência até um determinado ponto, que nesse caso está aqui, aonde o segmento FA continua sendo o raio, tá? Porém, ele quer saber qual é o ângulo θ, qual é o ângulo cinzinha ali formado, quando esse segmento AC aqui também medir raio. E aí olha para esse desenho que eu acabei de mostrar para vocês aí. Percebe? Se eu tenho um triângulo com 3 lados iguais, ele é um triângulo equilátero. Se ele é um triângulo equilátero, esse ângulozinho dele aqui, e assim como todos os outros dois, formam 60 graus, letra C. Por que eu escolhi essa questão para vocês fazerem agora? Porque presta atenção no triângulo que ele acabou de desenhar ali naquela circunferência. Olha aqui, você tem o ponto L, você tem o ponto C, e esse segmento LC, ele é diâmetro dessa circunferência, concordam? Se ele é diâmetro e ele forma um triângulo inscrito com um ponto A pertencendo à circunferência, né? Lógico, se ele é inscrito na circunferência, com certeza esse ângulozinho aqui, ó, A vai ser de 90 graus. E tem a opção 90 graus. Eu estou falando porque eu já vi gente errando essa questão por causa disso, tá? Porque lembrou que quando a gente tem um diâmetro formando o lado de um triângulo inscrito numa circunferência, então o ângulo formado é 90 graus, o cara viu 90 graus, marcou 90 graus e errou. Porque nesse caso ele pedia para você fazer uma análise diferente, tá? Existem outras questões que esse tipo de raciocínio vai te safar, vai te ajudar pra caramba. Nessa, ele não fazia diferença, tá? Ele era interessante, mas não fazia muita diferença. Então, a gente já falou de ângulos na circunferência e a gente já falou dos elementos dessa circunferência. Mas existem algumas relações que não são só angulares numa circunferência, né? A gente viu o comprimento da circunferência, por exemplo, que é uma relação métrica dentro da circunferência. Só que existem outras, tá? Eu vou passar um pouco rápido nessa parte, porque eu não vejo tantas questões que abordem muito esses temas que a gente vai tratar aqui, tá? Tirando uma ali que vocês já vão ver. Das relações métricas de uma circunferência, a gente tem 3 tipos, tá? A primeira, quando eu tenho um ponto exterior, né? As 3 eu tenho pontos exteriores, só quando eu tenho um ponto exterior e eu traço 2 secantes a essa circunferência. Se vocês não lembram o que é uma reta secante, uma reta secante é aquela que atravessa uma circunferência e corta ela em 2 pontos. Uma reta tangente corta ela em apenas um ponto, que é o ponto de tangência. Uma reta exterior não toca em nenhum ponto. Perfeito? Ok. Então, olha aqui. Eu tenho esse ponto P traçando o segmento PB, que é uma secante, né, corta em 2 pontos, e o segmento PD, que também corta em 2 pontos. Nessa situação, a minha relação que eu posso fazer sobre esses 4 segmentos aí, né, o segmento PA, PB, PC e PD é PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Como assim? PA, que é esse segmentinho aqui, vezes PB, que é o segmento todo, é igual, tem que dar a mesma coisa, que o PC, que é esse segmentinho aqui, vezes o PD, que é o segmento todo da outra secante. Se eles estiverem partindo do mesmo ponto P, beleza? Para quem quiser, tem na sua apostila a demonstração disso que eu estou falando com vocês, dessas relações que eu vou falar com vocês, ok? Eu não acho válido, novamente, a gente perder tempo com essas demonstrações, visto que vocês nem vão utilizar essas demonstrações. Beleza, então se eu peguei um segmento, né, um ponto exterior que traça 2 retas, né, 2 segmentos de reta secantes a essa circunferência, essa é a relação. Esse pedacinho vezes o pedação da primeira secante tem que ser igual a esse pedacinho vezes o pedação da segunda secante. Nesse nosso segundo exemplo aqui, a gente tem um ponto P exterior
traçando uma secante e uma tangente, tá vendo? A relação aqui é muito parecida com essa. Só que aqui você está vendo que na primeira secante eu tenho 2 segmentos, não tenho? Aqui eu só tenho um segmento só. Então, nesse caso aqui, vai ser esse segmento ao quadrado é igual a PB vezes PC. Beleza? Beleza, 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 beleza. Dá uma olhadinha agora para esse terceiro caso. Nesse terceiro caso eu também tenho um ponto exterior e ele está ligando a 2 tangentes, tangente PA e PB, beleza? Quando esse tipo de configuração acontece, sempre o segmento PA vai ser igual ao segmento PB, beleza? Quando eu tenho um ponto exterior traçando 2 tangentes, esse segmento aqui é sempre igual a esse segmento aqui, tá? Aí agora eu quero que você preste atenção nessa questãozinha do Enem. Eu quero que você dê uma olhada nela, pausa o vídeo. Essa eu vou dar um pouquinho mais, tá? Essa eu vou dar 3 minutinhos. Vai. Vamos lá. Essa questão, ela não é uma questão absurda de difícil, mas ela também não é tão simples, principalmente porque muita gente fica preso no fato de que é um prisma e é uma figura tridimensional e você fica ali tentando várias formas de trabalhar com aquele prisma, como na verdade ela só tem uma imagem em 3 dimensões, mas a resolução dela não precisa das 3 dimensões, não precisa da informação de que era um prisma. Qual era a historinha dessa questão? Ele falava que era uma peça de uma metalúrgica e tal, e que ela ia ter um formato cilíndrico ali, né, uma perfuração formando um cilindro e tal. Ele queria saber quanto que seria o raio desse cilindro. Mas aí, preste atenção, pega aquela peça, né, pega aquela peça que é de 3 dimensões e olha ela de cima. Vê se você não vai conseguir ver essa imagem. Concorda comigo que é essa imagem que você vai ver quando você olha a peça de cima? Você vai ver que aqui seria o bocal lá do cilindro, né, que é a circunferência ali de cima. Você tem esse lado e esse lado, que são as dimensões ali do prisma, ali de cima e lá de baixo também, né, das 2 bases. E, enfim, essa é a situação que eu estou olhando, né, aquele desenho que era tridimensional, eu estou olhando em 2 dimensões. Tá, Alan, mas por que você vai fazer isso? Eu quero descobrir qual é o raio, né? Eu quero descobrir qual é o raio do cilindro. O raio do cilindro é o raio dessa circunferência do bocal do cilindro, concordam? E aí, presta atenção num detalhezinho. Numa circunferência, toda vez que eu tenho uma reta tangente, olha aqui, ó, essa reta tangente aqui. Toda vez que eu tenho uma reta tangente, o raio sempre forma 90 graus. Então, olha aqui, esse raiozinho com essa reta tangente forma 90 graus. Ah, Alan, se eu desenhar na outra reta tangente também vai formar 90 graus aqui? Com certeza. Alan, se eu traçar para essa tangente aqui, vai formar 90 graus? Também vai formar. Só que eu não vou desenhar porque não vai ser funcional para o nosso exercício. Porém, olha para cá. Olha para esse segmentinho aqui. Concordam comigo que ele não falou que esse triângulo aí é retângulo? Mas olha as medidas desse triângulo. 6, 8 e 10. Esse triângulo não é um triângulo pitagórico? 3, 4 e 5? Lembra que eu falei para vocês que os triângulos pitagóricos são muito importantes? Numa questão aí aleatória, que não era necessariamente de triângulos, você tem que saber uma regrinha aí do triângulo pitagórico. Se você souber o triângulo pitagórico, você mata essa questão muito rápido, né? Então, concordam que esse triângulo 3, 4, 5, então ele é um triângulo retângulo. O objetivo de você perceber que era 3, 4, 5 era só para perceber que era triângulo retângulo. Por quê? Porque aí você repara que 10 é a hipotenusa e esses 2 aqui são catetos. Então significa que esse ângulozinho, ó, ele é de 90 graus. Mas aí repara, se esse ângulo aqui é de 90 graus e esse aqui é de 90 graus, então esse também é e esse aqui também é, né? Esse aqui também já era, lembra? Porque era raio com a tangente. Consequentemente, esse aqui também vai ser 90 graus para formar 360, que é a soma dos ângulos internos no quadrilátero. Logo, o segmento daqui até aqui é exatamente o mesmo tamanho que daqui até aqui. E esse segmento daqui até aqui é o mesmo que daqui até aqui. Ou seja, isso é um quadrado. Aqui mede R e aqui mede R também. Então, ele é um quadrado nesse caso. E aí, presta atenção. Olha para esse tamanho todo aqui. Esse tamanho todo era 6, concorda? E esse tamanho todo era 8, concordam? Aí, presta atenção comigo. Se aqui é R, esse pedaço que sobrou tem que ser 8 menos R, concordam? E esse pedaço aqui também, ó, tem que ser 6 menos R.
De boa? Que é o que sobrou. E aí agora vem a parte da aula de hoje. Tá vendo que tudo que a gente envolveu agora, até agora, foram as aulas anteriores. Foram as aulas que a gente teve na semana passada. Passada não, né? Enfim, foram as aulas anteriores, né? Já não estou perdendo no tempo. Então foram as aulas anteriores. Agora que a gente vai entrar com algum conhecimento, né, algum conteúdo da aula de hoje. Como? Olha para esse. Isso aqui que aconteceu não foi uma coincidência, tá? Esse pontinho aqui, ó, que é o vértice do triângulo, ele é exterior a essa circunferência, concordam? Se ele está traçando duas retas tangentes, é óbvio que esse pedaço tem que ser igual a esse de qualquer jeito, lembra? Do que eu acabei de falar das relações métricas? Esse pedacinho é igual a esse aqui. Então, usando essa mesma lógica, né, o que eu estou falando até agora, olha para esse pontinho aqui. Ele também é um ponto exterior à minha circunferência. E ele também forma, ó, duas tangentes, tá vendo? Que ele forma duas tangentes. O que eu posso falar com isso? Que o pedacinho daqui até aqui tem que ser igual a daqui até aqui. Concorda? Uma relação métrica que a gente acabou de ver. Se aqui era 8 menos R, aqui tem que ser 8 menos R também. A mesma coisa vai acontecer para esse vértice. Daqui até aqui era 6 menos R. Logo, daqui até aqui também tem que ser 6 menos R. Por quê? Porque é um ponto exterior ligando duas tangentes da minha circunferência. Então eu tenho aqui o segmento daqui até aqui é 6 menos R e daqui até aqui é 8 menos R. Só que preste atenção, o 6 menos R junto com o 8 menos R forma esse lado do triângulo, que é o lado 10. Ah, então se eu somar esse pedaço com esse, tem que dar 10. Perfeito. É isso que eu vou fazer. Somando 6 menos R com 8 menos R, eu tenho que achar o meu lado, que era a hipotenusa daquele triângulo ali, que era 10. Soma isso aqui, ó, 6 mais 8 dá 14, menos R com menos R dá menos 2R, então 14 menos 2R é igual a 10, passo o 14 para lá, menos 2R vai ser igual a 10 menos 14, menos 2R igual a menos 4, que é o resultado dessa continha aqui, R vai ser menos 4 dividido por menos 2, que é 2. Achei o raio da minha circunferência do meu cilindro, certo? Então, tome muito cuidado com questões que às vezes a gente acaba mirabolando várias coisas, né? Você vê ali uma peça tridimensional e você fala, nossa, o que eu vou fazer ali? Não tem informação suficiente. Quando você não precisa das 3 dimensões naquele exemplo, claro. Nesse caso a gente precisaria só olhar para a parte bidimensional, né? A parte da geometria plana, que era o olhar de cima ali da peça. De boa essa questão, não é de boa? Mais ou menos. Bom, galera, para fechar a aula, eu quero que vocês tentem fazer mais um exercício. Ele tem bastante a cara do Enem e eu vou dar algumas dicas para exercícios que abordem desenhos parecidos com esse, ok? É a questão E8 e ela é essa aqui. Então dá um pause no vídeo, na aula. E eu quero que vocês tentem fazer essa questão em 6 minutos, tá? Essa questão é uma questão um pouquinho mais elaborada. Você vai ter que pensar um pouquinho mais. Por isso que eu vou dar 6 minutos para você, tá? Eu quero que vocês tentem fazer em 6 minutos. Beleza? Então pausa aí. 6h30 depois. Ok, galera. Então agora a gente tem que resolver uma questão. Ela não é do Enem, né? Mas ela tem muito a cara do Enem. Ela conta uma historinha, ela coloca lá as latinhas juntas, né? Que vai ser vedada lá com uma determinada cordinha. Ele junta aquelas latinhas, 3 circunferências tangentes entre si. E ele quer saber o comprimento lá do fio que vai envolver essas latinhas, correto? Aí vamos lá. Olha para o desenho da questão. Eu tenho 3 latas, certo? Elas estão se tangenciando em um determinado ponto aí. E eu tenho esse barbante aí envolvendo elas. Perfeito. Antes de começar de fato a fazer essa questão, eu quero que vocês se acostumem com questões desse tipo, tá? Onde eu tenho circunferências se tangenciando. Existem muitas questões nos vestibulares que abordam diversos assuntos que você vai precisar ter um raciocínio sempre parecido com o que eu vou falar para vocês. Toda vez que vocês encontrarem como se fosse uma pirâmide de circunferências se tangenciando, eu quero que você desenhe sempre esse triângulozinho que passa pelo centro das 3 circunferências. Esse triângulozinho, ele sempre vai ser muito importante, tá? Sempre vai ser equilátero, tá? Olha para esse desenho como exemplo. Eu tenho
que ligar esse ponto até esse aqui. Então eu tenho um raio da menor, um raio da circunferência, menor não, desculpa. Tem um raio da circunferência e um outro raio da circunferência. Aqui também, ó, raio da circunferência e outro raio da circunferência, raio da circunferência e outro raio da circunferência. Como as três são iguais, esses três pedaços vão ser iguais, né? Então, coloquem isso na mente de vocês. Quando tiver questões de circunferências se tangenciando e formando uma piramidezinha, se acostumem a desenhar esse triângulo formado pelos centros da circunferência, porque ele vai te ajudar com certeza, tá? Vamos olhar então para esse triângulo que eu acabei de formar. Como eu acabei de falar para vocês, esse pedacinho aqui é o raio da circunferência e esse aqui também. Só que no enunciado, ele diz que o diâmetro dessa circunferência é 14. Logo, o raio é metade do diâmetro. Então, cada raio aí vale 7. Então, olha aqui. Eu tenho esse segmento valendo 7 e esse segmento valendo 7. Logo, o triângulo tem um lado valendo 14. Mas o que isso vai me ajudar para fazer a questão? Se liga, ele quer saber o comprimento do fio. Dá uma olhada nesse segmento vermelho que eu coloquei aí para você. Tá vendo que esse segmento em vermelho, ele é exatamente do mesmo tamanho que esse segmento 14 aqui? Correto, né? Então, esse segmento vermelho, ele também vale 14. A mesma coisa vai acontecer para os outros dois. Então, aqui eu tenho 14, aqui eu tenho 14 e aqui eu tenho 14, porque é um segmento reto. Perfeito? Então, dessa linha, eu já sei 3 pedaços dela. Falta eu descobrir esses outros pedaços que eu ainda não sei. Mas preste atenção, se eu desenhar os raios dessa circunferência tangenciando, né, no ponto de tangência ali das circunferências, olha aí, eu desenhei, tá vendo? Em cada uma das questões, eu desenhei em cada uma das circunferências, eu desenhei 2 raios, tá vendo? Aqui 2 raios, aqui 2 raios, aqui 2 raios. Por que dessa forma? Para ser conveniente. Por que para ser conveniente? Porque aqui é o centro da circunferência. Se tá faltando esse pedaço em preto aqui, ó, esse pedaço em preto, ele é o arco formado por esses 2 raios aqui, tá vendo? Ou seja, esse arco aqui, ele tem esse ângulo aqui como ângulo central. Então percebe o seguinte, nas 3 circunferências, faltam apenas esses 3 pedaços aqui, tá vendo, ó? Para eu descobrir o comprimento do fio. Então esse fio ele é composto por 3 partes vermelhas e 3 partes verdes, porque também são iguais, já que as circunferências são iguais. Então, a minha tarefa agora, já que eu já sei os pedaços em vermelho, que valem 14 cada um, agora a minha tarefa é saber quanto que vale cada arco em verde ali, correto? Só que pensa comigo, para eu descobrir quanto que vale o comprimento de um arco, eu preciso saber qual é o ângulo central que determina aquele arco, de boa? E como é que eu vou descobrir isso? Aí dá uma olhadinha aqui. Lembra que eu falei com vocês que o raio de uma circunferência, ele sempre forma 90 graus com ponto de tangência? Então, olha aqui, esse pontinho aqui que o mouse está em cima, ele é um ponto de tangência dessa circunferência, né? Dessa reta aqui com a circunferência. Esse pontinho de tangência vai fazer 90 graus com esse raio aqui, ó. Perfeito? A mesma coisa acontece para esse raio aqui. Imagina que está passando aqui uma reta imaginária, tá vendo ali? Uma reta imaginária. Esse pedaço aqui vai fazer 90 graus também. Quando essa reta passar aqui, também vai fazer 90 graus. Consequentemente, esse aqui também vai ser 90 graus. E você já vai entender por que isso é importante. Porque isso é 90 graus aqui e é 90 graus aqui também, ó. E ele vai ser 90 graus em cada um desses ângulozinhos aqui, ó. Tá vendo? Que eu tenho vários ângulos de 90 graus ali. Perfeito, mas Alan, por que isso é importante? Lembra lá do início que eu falei para desenhar o triângulo ali no meio? Lembra que eu falei que ele sempre vai ser um triângulo equilátero? Por quê? Porque aqui ó, é raio, 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 raio. Ou seja, 14, 14, 14. Num triângulo equilátero, quanto que mede cada ângulo do triângulo equilátero? Vale 60 graus. Lembra disso? Segunda aula. Segunda ou primeira aula nossa, a gente falou disso. E olha como é que triângulos está aparecendo em todas as nossas aulas. Novamente, relembro para vocês que é bastante importante. Mas vamos lá. O ângulo interno de um triângulo equilátero é 60 graus. Então aqui, ó, eu vou ter 3 ângulos de 60 graus, concordam? 60, 60 e 60. Tá bom, Alan, mas eu ainda não entendi por que isso é importante. Vamos voltar para a nossa circunferência aqui do canto, tá? Olha para essa circunferência aqui do canto. Eu tenho 90 graus aqui, eu tenho 60 graus aqui e eu tenho 90 graus aqui. E esse ângulo aqui é o que falta para completar uma volta inteira. Uma volta tem 360 graus. Aqui eu tenho 180,
Perdão, aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 90. Já tenho 180. Faltam 180. Se aqui eu já tenho 60, faltam 120 graus para completar 360. Perfeito? E aí, olha que legal. Esse ângulozinho de 120 graus, ele é ângulo central. Esse ângulo central determina o tamanho desse arco. Então, esse arco é um arco de 120 graus. Então, agora a minha tarefa é descobrir quanto é que vale, qual é o tamanho, qual é o comprimento de um arco de 120 graus. Vamos lá? Lembra? A gente vai começar colocando sempre que uma volta completa tem 2 vezes π vezes r, né? 2πr. Uma volta de 120 graus, né? Um pedaço de 120 graus, um arco de 120 graus, vai ter quanto de comprimento? Tranquilo? Primeira coisa que eu vou fazer antes de multiplicar cruzado. Percebe? 360 e 120 são múltiplos. Eu posso simplificar os dois. Ambos são divisíveis pelo próprio 120. 360 dividido por 120 dá 3 e 120 dividido por 120 dá 1. Simplifiquei dividindo por 120 aqui e aqui. Beleza. Agora, esse resultado aqui, 2 vezes π vezes 7 vai dar 14π, concordam? E agora basta multiplicar cruzado. 3 vezes x, 3x, igual a 14π vezes 1, 14π. Então você descobre que cada x vale 14π sobre 3, né? Passo o 3 para lá dividindo. O que é esse x? Esse x é o comprimento desse arco aqui, concorda? Só que eu não tenho 3 desses arcos, então eu vou ter 3 vezes isso aqui. Beleza. Então a nossa resposta ela vai ser o comprimento desse fio, né, desse barbante, sei lá, vai ser 3 vezes 14, que são as partes vermelhas, mais 3 vezes 14π sobre 3. De boa? Que são as partes verdes, né? Cada parte vale 14π sobre 3. Se eu tenho 3 vezes isso. Aí olha para cá, olha para esse momento aqui, 3 vezes alguma coisa dividido por 3. Eu posso simplesmente, simplificar esse 3 com esse 3. Como é que vai ficar nossa equação, nossa expressão? 3 vezes 14 dá 42 e 14π vai continuar com 14π. Não tem essa opção nas alternativas. Logo, você ainda precisa mexer nesse negócio. E aí, como é que a gente vai poder escrever essa resposta que está aí na resposta que está no gabarito? Eu vou usar métodos de fatoração de produtos notáveis. Lembra? Acho que aula 1 também. Aula 1 ou aula 2 de Matemática 1. Vocês aprenderam, né? Vocês reviram conceitos de produtos notáveis, fatoração de produtos notáveis, e é aqui que a gente vai usar. Aquelas técnicas lá, elas são muito aplicáveis nos exercícios de vestibular, beleza? Então aqui a gente vai fatorar essa expressãozinha aí. 42 e 14, eu tenho como colocar um fator em evidência. Por quê? 42 é 3 vezes 14. E 14 é 1 vezes 14. Então o 14 ele está em evidência nesse caso. Então eu vou colocar o 14 em evidência e é ele que multiplica 3 para chegar a 42 e π para chegar a 14π. Perfeito? E aí a gente chega na resposta que é a letra E. Beleza, galera? Se vocês não entenderam alguma das questões que eu coloquei aqui, ou alguma outra do material, ou alguma questão que você queira fazer, sintam-se à vontade, tá? Podem me mandar. Eu tenho tirado dúvida de algumas pessoas que têm me mandado. Pode me mandar por e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Eu já mandei para vocês o meu número. Então, sintam-se à vontade, tá? Para me procurarem. Eu tô aqui para ajudar vocês sempre. Então é isso, galera. Muito obrigado para quem está assistindo. Eu espero de verdade ter ajudado vocês. E espero que com isso eu ajude mais vocês, né? Que isso seja de fato alguma coisa que faça alguma diferença, né? Que de fato ajude vocês, tá? Sempre eu tô aberto ao feedback de vocês, eu faço isso pensando em vocês, então vocês que têm que me dar a resposta, se vocês gostaram desse formato que eu tô tentando colocar aqui, se vocês acham que isso vai ajudar vocês de fato, né? E se vocês acham válido que eu continue fazendo isso, enfim, se vocês gostaram, tá? Então, Alan, porra, gostei da ideia, mas não gostei do formato da edição, faz de tal forma. Eu tô aberto, tá? Pra vocês me darem qualquer ideias, quaisquer ideias, tá? Enfim, é isso. Muito obrigado, gente. Valeu e até mais.